Hoje vamos encarar um debate controverso. Qual ideologia causou mais mortes na história? Pegue seu café, sente-se e se prepare para os fatos. Você já se perguntou qual ideologia política foi a mais mortal da história? Muitos falam sobre o nazismo, e o fascismo e o comunismo, mas qual delas realmente deixou o maior rastro de destruição? Hoje, vamos analisar os números, entender as causas dessas mortes e comparar os regimes mais brutais do século XX. O conceito do comunismo foi criado por Karl Marx e prometia uma sociedade igualitária, sem classes sociais e sem propriedade privada. Na prática, todos os regimes comunistas que chegaram ao poder dependeram de repressão extrema, censura e violência para se manterem. Os números impressionam. Na União Soviética, sob Stalin, foram entre 20 a 25 milhões de mortes por execuções, fome forçada e campos de trabalho forçado, os chamados gulags. Na China, sob Mao Tse-tung, o número pode variar entre 40 a 70 milhões de mortes devido ao grande salto adiante, à revolução cultural e a fomes forçadas. No Camboja, sob Pol Pot, estima-se que 1,5 a 2 milhões de pessoas tenham sido mortas, cerca de 1/3 da população do país. Na Coreia do Norte, a repressão e a fome levaram à morte entre 2 e 3 milhões de pessoas. Um dos aspectos mais cruéis foi o uso da fome como arma política. No Holodomor, na Ucrânia, entre 1932 e 1933, milhões de pessoas morreram de inanição, pois Stalin confiscou os grãos da população rural, impedindo que comessem. Além disso, milhões de pessoas foram enviadas a campos de trabalho forçado, como os gulags na União Soviética e os laogais na China, onde as condições eram brutais e a maioria não sobrevivia. O nazismo também deixou um rastro de destruição. Criado por Adolf Hitler e pelo Partido Nazista na Alemanha, o regime misturava nacionalismo extremo, racismo e totalitarismo. O Holocausto foi uma das maiores tragédias da humanidade, resultando no extermínio sistemático de 6 milhões de judeus, além de ciganos, eslavos, deficientes e opositores políticos. A Segunda Guerra Mundial, iniciada pelo nazismo, deixou um saldo total de 70 a 85 milhões de mortos, incluindo civis e militares. O regime nazista, em sua política de guerra e genocídio, foi diretamente responsável por cerca de 17 milhões de mortes. Além do comunismo e do nazismo, outras ditaduras também cometeram crimes em massa. O fascismo italiano, liderado por Benito Mussolini, foi violento, mas causou menos mortes diretas. Ditaduras militares e regimes autoritários em diferentes países, como Franco na Espanha, Idi Amin em Uganda e a Revolução Cultural no Irã, também deixaram um rastro de sangue, mas em menor escala. Quando comparamos esses regimes, fica claro que o comunismo matou mais que o nazismo e o fascismo juntos. Estima-se que os regimes comunistas tenham causado cerca de 100 milhões de mortes, enquanto o nazismo e o fascismo
causaram entre 20 a 30 milhões. Os métodos de destruição foram diferentes, mas igualmente cruéis. O nazismo usou genocídio direcionado e guerra agressiva, enquanto o comunismo causou milhões de mortes por fomes forçadas, repressão extrema e massacres internos. Mas a conclusão é a mesma. Regimes totalitários sempre terminam em tragédia. Quando um governo concentra poder absoluto, milhões de inocentes pagam o preço. A história pode se repetir? Muitos jovens hoje se interessam por ideologias sem conhecer sua história sangrenta. O maior aprendizado que podemos tirar dessas tragédias é o perigo de qualquer governo autoritário, seja de esquerda ou direita. Para evitar novas catástrofes, devemos valorizar a liberdade de expressão, a democracia e o respeito às diferenças. E você, o que acha? Alguma dessas ideologias ainda representa perigo nos dias de hoje? Deixe sua opinião nos comentários.